Salve Maria, bom dia a todo, povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós vamos em defesa do papado, em honra do Papa João XXII, um dos papas aí que é caluniado para esse povo reconhecer e resistir, e por outras pessoas também que vivem propagando as ideias da Fraternidade de São Pio X. Aquela que é a grande mentora dessa falsa acusação contra um Papa da Igreja Católica, da Santa Igreja Católica. O Papa João XXII ele é acusado de que ele aceitou que ele caiu numa heresia. E o que acontece? Qual que é o grande falácia dessa história? Que a gente vai provar aqui. Que o Papa João XXII, na época, ele não definiu nada e era uma opinião teológica. Aquilo que ele estava defendendo era uma opinião teológica. E ele não seguia a sua própria opinião, ele seguia a opinião de nada mais, nada menos que São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval. Então, se eles falam que João XXII era herege, eles têm que falar que São Bernardo era herege também. Da visão beatífica. A questão da visão beatífica. Que só foi proclamada dogma de fé no Papa posterior ao João XXII, no seu sucessor. E, portanto, não se pode, de jeito algum, falar que ele caiu em heresia. Que ele ensinava um erro ex cátedra ou no magistério ordinário. Isso aí é falácia das piores. Tudo para reconhecer essa posição maldita, essa posição errada, que reconhece um herege como autoridade. Eles chegam lá, o que virou o Papa? O Papa virou o quê? Um fantoche, não serve para nada, mas eu que escolho o que esse Papa vai dizer, o que ele faz, o que é certo, o que não é certo. Para que o Papa lá então? Se o magistério ordinário não pode ser, não tem que ser obedecido. E eles falam que a gente, que é os sede vacantistas, que somos hereges, que não seguimos, eles estão loucos. E que falam que a gente não estudou história ainda. Falam que a gente não estudou história. E por isso que a gente fica assim escandalizado, que já houve papas hereges. Nunca houve papas hereges pré-concílio Vaticano II. Isso você vai pegar qualquer documento pré-concílio Vaticano II, não esse Denzinger novo que foi remodelado, não essas propagandas da Fraternidade de São Pio X, que ela replica propagandas protestantes calvinistas, que falam mal de papas. São Roberto Bellarmino, no livro dele, defendeu inteiramente todos os papas, todas as falácias. De São Pedro, né, da heresia judaizante até todos. E ali está todos eles defendendo que nunca houve na cátedra de São Pedro um Papa herege. Um Papa que ensinasse heresias, publicamente, para toda a igreja. Nunca houve isso. E agora eles querem falar que houve papas hereges. Enfim, esse aqui é mais um dos vídeos que eu vou tentar explicar um pouco a respeito do João XXII. E vamos acabar de vez com essa falácia contra o papado. Eles acabam com o papado. É isso que eles querem, acabar com o papado. E o único que defende o papado aqui é o sede vacantismo. Incrível, a gente vai ter que defender o papado dos próprios católicos. Incrível, que situação que a gente vive hoje. Que situação. E eles não fazem questão de estudar a fundo a história. Eles pegam aquele livrinho lá, Catecismo da Crise da Igreja, tá escrito, Papa Honório, Papa São Libério, não fala nem São Libério, é Libério, né? Que é santo. Papa João XXII, todos eles caíram, heresia e tal. E aí segue replicando e não vai estudar a fundo. E fala que a gente que é o sede vacantista não estuda história. Eles são desonestos. Tudo para favorecer essa opinião deles falsa. Não existe autoridade herética. Um herege não pode ser autoridade de jeito nenhum na Igreja Católica. A Igreja é santa. E o Papa, quem que vai julgar o Papa? O Papa cai ipso facto. No mesmo modo que naquele momento que ele falou heresia, ensinou heresia publicamente, ele cai do pontificado, perde toda a autoridade, não precisa de julgamento nenhum. É isso que ensina São Roberto Bellarmino. Isso que ensina todo o Código de Direito Canônico, Pio Beneditino, todos os doutores, Papa Paulo IV, Santo Afonso, os padres todos, os patrística toda. Enfim, eles estão falando que eles querem esconder isso daí, apagar e falar que o sede vacantista é uma posição que mais existem pessoas nesse lado que eles falam ainda aceitam a posição sede vacantista, é uma posição idônea. Esses sim são justos, não são igual essas pessoas aí. Porque eles não conseguem. Eles recusam o debate. Infelizmente é assim. Por que eles recusam o debate? Porque eles falam, porque não vamos dar ibope. Mentira! Eles vão perder, vão ser desmascarados. Porque Deus exige de nós, nesse exato momento, que tomemos uma decisão. Por que Deus deixa as heresias nos tempos? Por que Ele faz as heresias acontecerem, permite as heresias acontecerem? Por quê? Para provar o nosso amor a Ele, para provar se a gente tem respeito humano, para provar se a gente tem
alguma filiação com Satanás, ou se a gente tem algum problema que faça a gente pecar e não ir para o céu, para ver se a gente segue a doutrina de sempre. A gente é fiel, E aí vocês aí, todos vocês que fazem vídeos na internet, que falam de doutrina, vocês são obrigados, se vocês estão ensinando, vocês têm que saber o que vocês estão ensinando. Vocês estão falando que um Papa da Igreja Católica, João 22, ensinou heresias. Vocês estão falando isso. Estão propagando a mesma fala dos calvinistas, dos luteranos, dos protestantes. Querem provar, dos galicanos. Querem provar que existiu papas hereges, por isso que a casa de Pedro não é essa coisa toda. Nunca pega qualquer manual de teologia, de doutrina, você vai ver. Nunca, eles provam sempre ao contrário, que nunca um papa ensinou heresias. Em matéria de fé e moral, o papa é infalível. Infalível. Mas como doutor privado, ele pode cair em heresias e perder o pontificado. Esse é o ensinamento. Nunca vocês vão encontrar essa posição de reconhecer e resistir ao papado. É a mesma posição do demônio, de Satanás. Enfim, vamos seguindo aqui a matéria. Não quero me delongar muito a respeito dessa breve introdução, mas é uma coisa muito injusta que a gente fica realmente revoltado. Porque muitas pessoas aceitam isso, caem nisso, nessa falácia, que os doutores, eles fazem pouco caso de São Roberto Bellarmino, doutor da igreja. Doutor da igreja. E não é só doutor da igreja de qualquer coisa, é das controvérsias. Que doutor que a gente tem que estudar hoje, nos dias de hoje, que tem cheio de controvérsias por aí? Qual que é o doutor? Quem que foi eleito doutor? Quem que você vai ter que estudar primeiro? Tomar como base? São Roberto Bellarmino. Quem que faz isso? O sede vacantista. Eles fazem pouco caso total, assim, eles não querem saber. Escondem de você. Compra esse livro aí do Sumo Pontífice, tem aí do São Dom Bosco traduzido, pega lá e vai estudar tudo que ele fala dos papas. E compare com essas pessoas aí. Compare com essas pessoas que falam mal dos papas. Compare com a Fraternidade de São Pio X. Compare com todo mundo. Vocês vão ver que tudo é mentira. E eles sabem disso. Estão descarados. Pega aqueles Michael Davis, pegam o professor Carlos Nogueira, falam todos esses aí, eles vão replicar a mesma mentira. Sem conhecer a fundo a doutrina que era antigamente. A pré-concílio. Bom, então começando, eu vou pegar o livro do História e a Infabilidade Papal do Constante. Está sendo traduzido aí pelo Frei Thiago. E eu acho que só tem a versão dele em francês. Né? E lá no capítulo João 22 e sua opinião sobre a visão beatífica. Então nesse capítulo ele começa. Nós já dissemos que João 22 como Papa ou como doutor jamais ensinou nada contrário à fé. É verdade que nós encontramos no seu sermão em Avignon, no dia de Todos os Santos de 1321, estas palavras. Então, o que João 22 disse? A recompensa dos santos antes da vinda de Jesus Cristo era o seio de Abraão, após o seu advento, a sua paixão e morte. A recompensa dos santos era estar sob o altar de Deus, ou seja, sob a proteção e a consolação da humanidade de Jesus Cristo. Após o julgamento, eles verão não só a humanidade, mas ainda a divindade face a face. Tal como ela é, eles verão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esse aqui que é o que eles falam que João caiu em heresia, que só iria ter a visão beatífica no juízo final. Então eles falam que essa preposição é uma heresia que João ensinou. Então continua aqui constante. João 22, porém, jamais escreveu e disse que isto fosse uma verdade incontestável. Ele o tratou como a sua opinião acerca de quando ocorria a visão intuitiva, com base em certas passagens da Escritura e na patrística, que estavam ainda sob a atenção dos doutores e dos teólogos, sendo que estava sendo preparado os elementos para a definição definitiva. O dogma ia ser proclamado depois. Ainda não era dogma, é uma questão em aberto. Então, uma questão em aberto que tinha várias pessoas de um lado e outras pessoas de outro. E ele próprio, João 22, incumbiu o cardeal branco, Jacques Fournier, de elaborar sobre essa questão um tratado completo, cujo prefácio nós apresentamos algum trecho. Então veja aqui o que o João 22 incumbiu o cardeal. O cardeal começa. Eu me comprometo a refutar com todas as minhas forças as opiniões que se insurgem contra a santa doutrina, desde o tempo em que eu fui alçado ao cardinalato e que eu segui a minha consciência e as ordens que recebi do Papa João 22, meu predecessor, meu benfeitor, meu pai. E daí ele começa, esse cardeal. O primeiro artigo sobre o qual há muito se discutia examinava o estado dos justos após a sua morte.
Era a questão de saber se as almas santas ou purificadas no purgatório viam claramente face a face a essência divina antes do juízo final e da ressurreição dos mortos. Alguns doutores negavam. Então aqui já começa. Alguns doutores negavam. Então não era só João 22, era uma opinião teológica. Alguns doutores negavam isso, outros não. Outros, em maior número, tinham um sentimento completamente oposto. No primeiro tratado do meu livro, eu recordei cada uma das proposições desenvolvidas por aqueles que sustentam que a visão intuitiva é de imediato. Eles reconheciam que as almas justas que estão antes do dia do juízo do julgamento, no reino dos céus ou no paraíso, que elas gozam do repouso eterno e que vem Jesus em todo o seu esplendor. Eu mostrei que, em consequência dessas confissões, era necessário reconhecer que tais almas viam a essência divina face a face, desfrutando. Em seguida, eu entrei em pormenores. Então, esse cardeal que ele está defendendo a visão católica foi incumbido pelo próprio João 22 de fazer isso. E aí ele vai falando tudo que ele relatou. Concluí então que nessas almas não há apropriadamente nem fé nem esperança. Com tudo isso, não pode ser demonstrado pela simples razão natural. Como prova das minhas conclusões, eu recorri à autoridade da Escritura como uma glosa comum, dos santos da patrísticas aprovadas da Igreja, dos ofícios utilizados nas festas dos santos, e citei exatamente suas passagens. E agora o mais importante desse cardeal. No mais, apesar de tudo o que meu predecessor abordou a respeito, de viva voz ou por escrito, ele o fez apenas pelo sentimento que eu confronto. Pois sempre declarou ao povo nas igrejas e aos pelados de seu tribunal consistórios que ele só falava daquele modo a título de conferência e para esclarecer a verdade de um parecer até então pouco sustentado. Isto é que ele próprio garantiu no final da vida. Além disso, ele fez o ato em que propôs conceber a bula, na qual declara que ele tinha crido e que acreditava sinceramente que as almas santas veem Deus face a face antes do julgamento final. Então aqui ele declarou que ele estava na posição que ainda não era dogma. Eu transpus tudo isso para o meu prefácio, de medo que se imagine que meu predecessor, o Papa João 22, sustentou e assegurou o contrário daquilo que eu decidi da opinião dos cardeais, após a minha elevação ao pontificado. Então Constante comenta: este documento é o suficiente para demonstrar as calúnias de Calvino. Presta atenção isso aqui, as calúnias de Calvino. Então quem sustenta, quem fala que João 22 caiu em heresia, é os propaganda protestante, calvinista. Calvino acusou João 22 de ter negado a imortalidade da alma. E as injúrias do Dr. Lovain, de Adriano Florenzi, e de todos aqueles que depois disseram que João 22 quis impor a todos os fiéis, como artigo de fé, aquilo que nunca foi para ele mais do que uma pergunta a ser definida após um exame maduro. Então, acabou. Aqui vocês estão sendo todos desmascarados. Todos. E aqui ele continua: o próximo documento refuta todos aqueles que argumentam que na Universidade de Paris chamou João 22 de herético. Que ainda tem esse povo que fica falando. E ele vai falar que a carta aqui é solicitada pelo Felipe Valois. Então o que diz esse Felipe ao príncipe, né? Que ele foi solicitado pelo príncipe Felipe, o rei da França, a fazer esse parecer. Então ele diz: Príncipe Sereníssimo, nós somos obrigados a reverenciar-vos com nosso caríssimo fundador e conservador da Escola de Paris e da nossa faculdade de teologia, que nela está estabelecida. E como nosso excelentíssimo rei, nós devemos obedecer aos vossos comandos, considerando principalmente o que ouvimos de vossa boca neste mesmo lugar, que vós não procurais, nesse particular, nada que possa afetar o nosso muito santo Pai e Senhor João, que é o João 22, pela digna providência de Deus, soberano pontífice da Santa Romana Universal Igreja, cujos devotos servidores e filhos nós somos. Ao contrário, vós declaraste que, como seu filho mais amado, tende ciúmes nesse e em todos os outros aspectos de sua honra. Além disso, considerando o que nós ouvimos e aprendemos com os relatórios de várias testemunhas de confiança, que tudo que a sua santidade falou sobre essa matéria, ou seja, da visão beatífica, não o disse assegurando ou mesmo opinando, mas apenas relatando. Então, ou seja, o João 22, ele só relatava o que ele ouvia de outros doutores, que existia um outro lado. E levando em conta que, segundo a doutrina dos príncipes dos apóstolos, nós devemos estar prontos para dar um relato preciso da fé e da esperança que está em nós. Nós respondemos o que nós pensamos das questões propostas. E daí ele vai falar da visão beatífica, da visão católica mesmo beatífica. Então temos o Constante. E é o primeiro a gente a refutar esse povo.
Nós estamos falando com nossa autoridade, estamos só passando uma doutrina, repassando um ensinamento. E acaba tentando destruir essa propaganda protestante calvinista. E aqui agora São Roberto Bellarmino, defendendo o Papa João 22. O 36º, ou seja, ele defendeu vários papas e agora ele vai defender João 22. Desses hereges que falam que ele ensinou, desse povo protestante que falou que existiu algum papa que ensinou heresias. Ele é repreendido por muitos, o João 22, e sobretudo por Guilherme de Ockham e Adriano, por terem ensinado que as almas dos bem-aventurados não verão a Deus antes da ressurreição dos mortos. Erasmo afirma o mesmo com certo acréscimo. Ele assim diz: parece que João, o 20º Romano Pontífice, com esse nome, esteve nesse erro, forçado por obra dos teólogos parisienses a repetir essa catilena perante Felipe, rei da França, não sem uma trombeta. Isso é indicado por João Gerson no sermão sobre a Páscoa. E agora presta atenção, Calvino acrescenta que o mesmo João ensinou que as almas são mortais. Mas, disse ele, se querem que seja válido o privilégio que eles obtêm, eles os papas, né, diz Calvino, é necessário que destaquem João 22 do número dos pontífices, pois ele afirmou abertamente que as almas são mortais e perecem juntamente com o corpo até o dia da ressurreição. E para veres que então toda a sé entrou em colapso juntamente com seus principais apoios, ninguém dentre os cardeais se opôs a tamanha insanidade. Mas a escola parisiense impeliu o rei da França a que o homem repetisse a catilena. O rei proibiu aos seus que estivessem em comunhão com ele, a menos que logo se arrependesse. Levado por essa necessidade, ele abjurou do seu erro. É o que diz Calvino. Mas ele não o prova, de outro modo, senão escrevendo na margem. Testemunha disso é João Gerson, que vivia naquela época. Então agora, São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, vai responder a essas duas objeções. É como se ele estivesse respondendo nos tempos de hoje a Fraternidade de São Pio X, presta atenção. Que ventila propagandas protestantes. Então diz São Roberto: respondo em primeiro lugar a Adriano. João realmente pensou que as almas não vêm a Deus senão depois da ressurreição. De resto, ele o pensou quando ainda era lícito pensar assim, sem perigo de heresia. Então era lícito pensar ainda, porque ainda nenhuma definição da igreja fora feita. João quis definir a questão, mas morreu quando ainda estava no trabalho de preparação e consultas, como atesta Bento XII, sucessor de João. Ora, João Villano relata que o Papa João, na véspera de sua morte, parcialmente declarou e parcialmente também revogou sua sentença. Em primeiro lugar, ele atestou que nunca teve no espírito a intenção de definir essa questão, quando falou dessa matéria, mas somente quis dissertar para investigar qual seria a verdade. Depois ele acrescentou que já lhe parecia que a sentença mais provável é aquela segundo a qual os bem-aventurados gozarão da visão de Deus mesmo antes do dia do juízo, e que ele abraçava essa sentença, ao menos que a igreja visse algum dia definir uma outra. Ele afirma que submeteria de bom grado todas as suas sentenças à definição da igreja. Essa retratação ensina abertamente que a mente do Papa João sempre foi boa e católica. Sempre foi boa e católica. A Calvino digo, em pouquíssimas palavras, ele proferiu impudentissimamente 5 mentiras. Calvino disse 5 mentiras. Em primeiro lugar, que João Gerson tenha vivido no tempo de João 22. Pois consta de João Villano e de todos os outros historiadores que João 22 faleceu no ano do Senhor de 1334. Ora, consta Tritêmio que Gerson nasceu no ano de 1363. Portanto, Gerson ainda não havia nascido quando o Papa João partiu desta vida. Calvino mentindo, né? Que maravilha. Quem que será que está propagando heresias calvinistas por aí? Quem que será que nos dias de hoje está propagando? Que vergonha. Esse povo da fraternidade, que vergonha. Todos esses que seguem esse livro aí, Catecismo da Crise da Igreja, propagando heresias protestantes, propagandas protestantes. Não tem vergonha. Não tem vergonha, ainda fala que é católico. A segunda mentira é que Gerson, aqui continua São Roberto Bellarmino, é que Gerson diga que o Papa João tenha negado a imortalidade da alma. Com efeito, Gerson não disse absolutamente nada disso sobre os erros de João, a não ser do sermão sobre a Páscoa. Este é o único lugar citado por todos contra o erro de João. Mas nesse lugar Gerson assim fala: ele fez isso ao ladrão, que provavelmente ainda não cumprira a penitência por todos os seus pecados. Ele foi naquela hora beatificado e viu a Deus face a face, como os santos no paraíso. É principalmente isso que demonstra a falsidade da doutrina do Papa João 22. É o que lemos nesse lugar. E ele não dá nenhuma outra explicação de qual fosse essa doutrina, mas por quanto diz que a falsidade da doutrina do Papa João fica evidente do fato de que o ladrão crucificado com Cristo viu a Deus logo depois de sua morte. Ele indica abertamente que o erro de João consistia em crer que as almas dos santos não vêm a Deus logo depois da morte. Mas que o Papa João tenha negado a imortalidade da alma, isso nem Gerson nem qualquer outro autor escreve antes de Calvino. E nem mesmo Guilherme de Ockham, que foi inimiguíssimo de João 22. Os maiores inimigos do Guilherme de Ockham. Mas eu vejo porque Calvino inventou uma mentira tão horrenda. Então continua São Roberto, uma mentira tão horrenda. É o que diz São Roberto Bellarmino, desse povo.
Naturalmente, porque para Calvino, aquele erro do Papa João sobre a visão de Deus não é um erro, mas uma doutrina veríssima. Com efeito, ele diz que somente Cristo está no céu, ao passo que os outros santos aguardam em algum átrio até a consumação do mundo. Portanto, Calvino via que o que os outros repreendiam no Papa João não podia ser repreendido por ele próprio. E, no entanto, não queria deixar passar nenhuma ocasião de acusar o pontífice. Por isso, ele recorreu ao seu mestre, o pai das mentiras, e tomou emprestada dele a sua insígne calúnia. A terceira mentira é que nenhum cardeal tenha se oposto à sentença de João. Ora, isso é falso, porque nem Gerson nem qualquer outro disse isso. E também porque a maior parte dos autores pensava o contrário. Isso se deduz na definição que foi feita antes da morte do João por Bento XII, com o consentimento de todos os cardeais, como é manifesto pela própria Epístola de Bento. Não havia nenhum motivo para que esses pensavam o contrário e temessem contradizer a João ainda vivo. Pois Bento XII afirma que o Papa João ordenou severamente aos cardeais, bem como a todos os outros doutores, que dissessem sinceramente o que pensavam, a fim de que a verdade pudesse ser encontrada. Então, que doutrina, que mentira esse povo está falando. E eu continuo aqui, finalmente, João Vilhena, que viveu naquela época, escreve que a maior parte dos cardeais se opuseram à opinião do Papa João enquanto vivia. Então, aqui também, ele vai falando aqui as mentiras. A outra mentira é que o pontífice tem abjurado do seu erro. Essa aqui é a mentira da fraternidade. Ele abjurou do seu erro. Não. Com efeito, isso nem Gerson escreve, nem qualquer outro autor. E o Papa não devia abjurar um erro, visto que não havia caído nenhum. Isso é São Roberto Bellarmino, doutor da igreja. A gente vai ter que escolher o Catecismo da Crise da Igreja da Fraternidade São Pio X ou o São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, falando aqui, ó. Não, visto que não tinha caído em nenhum. Ele de fato retratou a sua sentença nas vésperas da sua morte, mas por sugestão dos seus afins, e não por ordem do rei. A outra mentira é que Bento XIII, a quem o Concílio de Constância condenou por nome de heresia, mas Bento nem foi um pontífice, isso aqui é outro papa. Então ele vai defendendo todos os papas aqui, até a época de Bellarmino. Ele defendeu todas essas heresias que são propagadas por aí, essas heresias protestantes. E agora que já peguei São Roberto, já peguei Constante, agora eu vou pegar o Manual de Apologética do Boulanger. E agora, então diz aqui Boulanger, os papas nunca erraram nas questões de fé e de moral. E este é o ponto mais importante do argumento histórico. Foi feito se os nossos adversários pudessem mostrar que alguns papas ensinaram ou definiram o erro, a infalibilidade de direito ficaria comprometida. Ora, os historiadores racionalistas e protestantes julgam encontrar provas dessa falibilidade. Os casos principais que aduzem são do Papa Libério, que caiu no arianismo, de Honório, que ensinou o monoteísmo, de Paulo V e de Urbano VIII, que condenaram Galileu. E aí ele vai fazer também uma defesa dos papas, né? Então, esse aqui é o Boulanger, que é o mais recente, né? Deixa eu ver. Que é de 1960. O importante é isso, né? O pessoal fica falando de João 22 como que foi herege, que caiu em heresia, que ensinou erro, e, portanto, já aconteceu na história, e como está agora acontecendo, o Francisco ensinando publicamente, definindo heresias, né? Condenadas antigamente, né? Acabando com todos os sacramentos, esse Concílio Vaticano II. Querer comparar as duas coisas é uma desonestidade tremenda, tamanho. Vocês não fazem ideia do que vocês estão falando. Vocês estão falando propagandas protestantes e se dizendo católicos. Triste isso, muito triste. João 22, que tentava argumentar, fazer o seu argumento com Santo Agostinho, com São Bernardo, dessa doutrina dele, que depois que era permitido ainda o debate, ainda estava acontecendo o debate, era permitido ainda, como disse São Roberto Bellarmino, que vocês tanto odeiam, né? Vocês não gostam, vocês fogem totalmente. Impressionante. Bom, é isso. Salve Maria, bom dia a todos. São José, rogai por nós.